Boa noite, amigos. Que alegria revê-los em mais uma live Brasil, um coração do mundo. Uma live promovida pela Federação Espírita do Estado de Goiás, onde trazemos reflexões sobre a missão espiritual do Brasil e acompanhamos os capítulos da obra de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E é uma alegria estarmos juntos nessa noite. E Elahá, como é que nós começamos esse capítulo? Como é que você quer fazer um cenário aí para a gente começar? Eu acho que é muito interessante nós fazermos um cenário, porque como temos algumas pessoas que estão assistindo a live hoje pela primeira vez, estão se integrando ao trabalho de repente hoje, então é interessante talvez que a gente faça uma reflexão, não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista espiritual, como é que essas coisas todas funcionam. A síntese da ideia do nosso trabalho, dessa nossa série, é mostrar para todos nós como que se movimenta a espiritualidade dentro de um projeto para uma determinada coletividade, considerando a fragilidade dos corações humanos, a falibilidade da alma humana. Então, é como se fosse assim. As entidades de uma experiência espiritual já gigantesca, Jesus e seus auxiliares diretos, eles possuem desenhos para o futuro da humanidade. Então, eles projetam determinadas perspectivas de futuro, apontam uma determinada direção, sinalizam como que as coisas vão acontecer e mobilizam as forças espirituais para que determinados valores, determinadas ocorrências se deem. E dentro desse propósito, os espíritos se mobilizam, oferecendo as condições para que os homens, então, inspirados por essas ideias, apoiados pela assistência espiritual, consigam traçar, de ponto de vista material, a execução daquilo que fica desenhado a partir daquilo que os espíritos assim definem. Então, eles projetam, eles definem, eles reencarnam, eles apontam o rumo, mas não são eles que dão a consecução do trabalho. Porque essas almas são almas resolvidas. Essa tarefa, depois de concebida, ela é entregue aos homens, ela é entregue às criaturas humanas. Então, os homens é que vão ser os artífices verdadeiros dos planos divinos.
E quando esses homens se estabelecem como executores desse plano, os espíritos já sabem da fragilidade humana. Eles já sabem da nossa pequena capacidade de realizar o bem. Mas, mesmo assim, eles apostam no sucesso. Eles investem em nós e nós vamos corrompendo as ideias e eles incansavelmente vão trabalhando para tentar aproveitar para que o plano possa ser minimamente executado. É como se uma professora de maternal, professora de creche, que chama as crianças e diz: hoje a gente vai pintar um quadro para dar para a mãe. Professora, ela sabe que eles vão meter, vão derramar tinta na sala, mas ela faz. Mesmo sabendo isso, porque é importante que elas exercitem isso, ainda que errem tanto, porque é nesse exercício de lidar com a tinta que elas vão se acostumando com as características desse fenômeno e vão crescer e aprender a lidar com as circunstâncias reais da existência. Então, o que aconteceu do ponto de vista prático no nosso planeta? Havia a necessidade de que nós tivéssemos um espaço para um repensar da mensagem cristã. Havia uma perspectiva através da qual a ideia era de que os espíritos pudessem se reunir para estabelecer dentro da estrutura do nosso planeta um espaço onde os homens pensassem e reconsiderassem os valores do amor. Isso foi pensado dessa forma. E os homens foram escolhidos para que eles compusessem essa sociedade. Mas os homens que compõem essa sociedade, eles são absolutamente falíveis. Engraçado o momento de uma nação próprio mais especial, acabou não nós, como nós. Então, o que vai acontecer? A história do Brasil, ela vai pegando contornos que não são exatamente aqueles que a atualidade desenha. E isso se dá porque somos espíritos falíveis. Isso já era esperado que acontecesse. Então, por essa razão, a gente vai assistir a humanidade andando por trilhas profundamente dolorosas, acontecendo, portanto, fenômenos indesejáveis como a escravidão, como a violência, a escravização dos indígenas, a escravização dos povos africanos que aqui chegaram, as distorções no modelo gestor, a forma violenta com que a nossa sociedade se estabeleceu. Esse era o plano divino? Não era. Mas os espíritos que coordenam sabiam que pela nossa fragilidade isso poderia acontecer. Mas eles não se negam de oferecer a nós a chance de sermos úteis. E eles vão compondo com essa perspectiva a construção de uma sociedade que às vezes acerta, às vezes erra, e eles vão aproveitando os que erram, retornando no cenário da reencarnação para as consequências equívocas. Ah, você explorou? Renasce dentro de um cenário de exploração, para você despertar. Você que negava a religião, vai viver em... Há uma tendência muito grande de, no processo da inversão, os espíritos encontrarem as consequências das suas ações, construindo uma sociedade não exatamente que gostaria, de certa maneira, possui os traços principais de desenho que se poderia querer, sendo cometidos, eles vão sendo aproveitados pela lei de causa e efeito, impulsionando os espíritos para o progresso. E é assim, Valéria, que as coisas vão acontecendo. É assim que a gente vai com uma história que tem uma série de páginas tão difíceis da gente interpretar, como, por exemplo,
o fenômeno da escravização, o fenômeno da relação nossa com os jesuítas, esse processo de construção da nossa sociedade, o modelo perverso que muitas vezes se expressou na forma de nós lidarmos com aqueles que, em princípio, deveriam ser tratados como irmãos. Eu fiz uma sugestão, alguns programas atrás, que a gente assistisse um filme antigo, de 1986, se eu não me engano, chamado A Missão, que é uma história que trata das missões jesuítas no Brasil no período em que eles foram expulsos, que era um assunto que a gente estava estudando aqui. Não era a propaganda do filme, mas até porque o filme já vendeu o que tinha para vender, ele é de 86, então era mais para a gente poder ver, do ponto de vista histórico, esse processo de expulsão dos jesuítas e em que cenário se deu, e algumas das motivações que justificavam essa movimentação da corte portuguesa em relação à presença dos jesuítas por aqui. Nós temos, de um lado, um violento, um jesuíta que antes era um guerreiro e que se volta contra os jesuítas tentando destruí-los de maneira até ingênua, porque ele sozinho jamais conseguiria vencer o exército espanhol. E no reverso da medalha, Gabriel, que decide aceitar de maneira muito passiva o processo de ocupação, entregando-se à morte. Talvez tenha faltado o ponto de equilíbrio, porque os polos para sermos, a virtude reside no caminho do meio. Não se retira começar tudo de novo. Por que ficar que seria? Se o objetivo era esse, por que não a idade inteira e começar todo o trabalho novamente? Daria sobrevida para a nação, porque a atitude de Gabriel, ela fica expressa na cena final do filme, em que os indígenas já totalmente desenvolvidos do ponto de vista cultural, abandonam todas as vestes, entram em uma canoa e saem nus para recomeçar a sua história, despindo-se, do ponto de vista metafórico, de todos os valores cristãos que haviam sido oferecidos a eles. Então, talvez pudéssemos ter uma solução de meio termo, a partir da qual esses indivíduos, sabendo que não têm condição de confrontar, seguissem para um outro lugar, para o início de uma nova história, num outro ambiente, para retomar do começo, aonde pudessem viver em paz. E aí a gente poderia dizer, puxa, mas qual é a atitude de um país invadido por outro país? Deve aceitar tacitamente a invasão? É assim que a gente deve reagir? Talvez encontremos na postura a solução ideal para o processo de confrontação da violência. Gandhi, na década de 40, confronta um império britânico na Índia, realizando um processo de não violência. Eles não agridem os britânicos, eles não os odeiam. Ao invés de odiá-los, entendê-los, ao invés de confrontá-los, estar diante deles para dizer que somos homens livres. Então, Gandhi refaz uma revolução pacífica, mas nem por isso passiva, em que ele faz a greve dos trabalhadores do Porto de Sal e faz todo um conjunto de mobilizações que resultaria em 1948 com a libertação da Índia. E esse fenômeno, que aparentemente parecia impensável, acaba acontecendo. Eles não promovem nenhum ato de violência, mas alcançam os objetivos que desejam. Ah, mas morreram pessoas. Morreriam muito mais se houvesse confrontação com o exército britânico. Então, eles fazem uma opção por uma proposta de não passividade, mas de pacifismo. E, com esse instrumento, desarmando os corações, eles vão articulando uma série de atitudes que são do ponto de vista político, né? Eles não consomem os produtos ingleses, eles não usam roupas inglesas. Gandhi tecia a sua própria roupa no tear que ele tinha na casa dele. Então, os ingleses ficam loucos, porque eles levam produtos para a Índia e eles não conseguem vender, que os hindus não comem, não compram. Fazem sua própria comida e tecem sua própria roupa. Vão consumir o quê? Nada.
Então, era desinteressante do ponto de vista econômico a permanência por ali. Então, tudo isso são formas de se fazer. E só para concluir a minha fala, eu quero observar que a gente muitas vezes se espelha muito no governo para definir as nossas ações, como se um governo violento obrigasse que nós também fôssemos violentos. E aí vale uma reflexão em cima do Império Romano à época de Jesus. Que período o Império Romano não foi cruel com os cristãos, devorados por feras nos circos romanos? E como que os cristãos devolviam essa agressividade romana? Na casa do caminho, recolhendo miseráveis, famintos, fazendo o que eles tinham que fazer, sem uma confrontação do ponto de vista de violência, mas sem se acovardar diante do que deveria ser feito. Eles, muitas vezes, foram sacrificados, mas o ideal sobreviveu. Então, nós não podemos dizer assim: como é possível ser cristão num mundo violento como esse, num ambiente onde existe tanta violência, do jeito que os cristãos faziam? Porque a violência dos outros não determina a minha forma de viver. E mesmo que eu possa viver num ambiente que tenha governos violentos, eu não estou obrigado a seguir esse modelo. Eu posso seguir o modelo do amor e da paz. O que acontece nas altas camadas definem as altas camadas, mas não definem a conduta do povo, que mais embaixo é a grande massa que desenvolve. Então, façamos a opção pelo amor. Ainda que numa existência a gente não veja o êxito das nossas ideias, mas é assim mesmo que as coisas são. Nós não encarnamos para colhermos os frutos do que fazemos. Nós reencarnamos para semearmos novas ideias, para nos resolvermos. Então, dentro desse cenário todo, não de ou passiva, que nós iremos resolver as vidas. Nosso grande papel é trabalhar destemidamente, sabendo que somos almas imortais, sem a morte, mas procurar sobrevida para as nossas ideias. Aceitar tacitamente o assassinato, como fez Gabriel, não é boa política. E confrontar um exército infinitamente mais poderoso do que eu sozinho, também não é razoável. Mas se poderia pensar numa estratégia outra de se encontrar um ponto de equilíbrio, procurando a sobrevivência da ideia em outros lugares menos conflituados do que aqueles que eles viviam. E onde está o Império Romano hoje? Pois é. Com todo o poder que tinha, desapareceu. Temos uma pergunta da Olga Elahá. A Olga diz o seguinte: os excessos da corte continuam até hoje, após 222 anos. Que resposta possível a falange de Ismael me daria se eu perguntasse, diante da minha indignação, a respeito desses excessos, com milhares de famílias vivendo abaixo da linha de pobreza? É só uma questão da lei de causa e efeito? Ela quer uma resposta de Ismael. Olha, a resposta de Ismael eu não sei. Eu posso dar a resposta do Viana de Carvalho para ela, que esse está mais perto. Eu acho que já até comentamos sobre isso em outras lives, mas existe uma obra chamada Reflexões Espíritas. E nessa obra, no capítulo 18, Viana de Carvalho traz uma mensagem muito interessante para nós, dizendo o seguinte: que os espíritas têm uma tendência muito grande de acharem que todo pobre foi rico numa outra existência. Então, por que ele é pobre? Ele é pobre porque ele era rico e agora ele está pobre. Só que essa conta não fecha, porque o número de pobres é muito maior do que o número de ricos. Então, não é possível que os pobres de hoje sejam os ricos reencarnados, porque tem muito mais gente hoje na condição de pobreza. Qual é a explicação que ele dá? Ele diz o seguinte: sim, é verdade. Os ricos reencarnam, os ricos que foram cruéis, reencarnam muitas vezes na condição de pobres. Pobres. Mas isso não significa que todos os pobres obrigatoriamente estão em processo de inversão. Nós temos 3 condições para a pobreza.
uma condição da pobreza é sim a expiação. É verdade, o cara era rico e agora reencarnou pobre. Fato, verdade. E esses são caracterizados por uma revolta diante da pobreza, uma indignação. Eles não aceitam. Então, eles são verdadeiros alpinistas sociais, eles procuram, eles se prostituem, eles se vendem, eles se corrompem, eles fazem qualquer coisa para se aproximar do poder, porque eles têm ojeriza da pobreza. Eles odeiam ser pobre e eles odeiam os ricos, exatamente porque os ricos representam o que eles gostariam de ser e isso produz neles uma revolta indescritível. Então, a inconformação diante desses quadros é um típico sinal do processo de inversão que a gente possa estar sofrendo. Mas esse é só um tipo de pobreza. Existem mais dois. Existe um segundo tipo de pobreza, que é a pobreza que acontece por prova. Qual seria a pobreza por prova? São espíritos novos, não são almas antigas. Não são espíritos que têm uma história longa de exploração do outro. Não. São almas ingênuas, são espíritos iniciantes, crianças espirituais, que precisam de desenvolvimento intelectual, que precisam de desenvolvimento do ponto de vista de lidar com novas ideias, com sociedades mais complexas. Eles vêm de histórias sociais bem simples e, num certo momento da evolução, diz, está na hora de dar a eles uma oportunidade de lidarem com um modelo social mais complexo, para que eles aprendam a lidar num contexto social de maior riqueza de conhecimentos, de saberes. Então, essas almas que não possuem karma, não são espíritos endividados, não são companheiros comprometidos com a lei, precisam se desenvolver. São ainda desconhecedores de muitas coisas, são almas nas suas primeiras incursões em experiências mais complexas. Então, elas se aproximam de determinados núcleos urbanos, aonde pessoas que já possuem intelectualidade desenvolvida, conhecimento, razão, inteligência, esses indivíduos possam servir a eles de instrumentos propulsores do progresso. Para quê? Para que eles construam uma sociedade que todos tenham a oportunidade de participar, que todos possam ser integrantes dela e a gente consiga se desenvolver. É claro que aqueles que têm mais inteligência serão os tutores dessa sociedade, irão conduzir essa sociedade para frente. E os que estão iniciando vão se prevalecer desse conhecimento e subir. Vou dar um exemplo. No filme é exatamente isso. Você tem padres que são homens inteligentes, cultos, sábios, que lidam com almas que são completamente frágeis, iniciantes. Eles vão ensinar a música, eles vão ensinar a arte, eles vão ensinar a plantar, a fazer agricultura, a criar aquela... Como é que chama? Que negócio que desce, que o pessoal sobe, tirolesa. Tirolesa para conseguir fazer colheita. A colheita lá embaixo, amarra o cacho de banana e puxa pela tirolesa, coloca aqui em cima. Vão aprender a produzir em série, vão aprender a dividir os bens entre todos. Que mal que esses homens fizeram a essas comunidades? Nenhum. Então, o que é isso? Você pega uma comunidade frágil e os homens se aproximam delas e dizem, eu vou cuidar de vocês. Eu vou ensinar a vocês como que a gente vive a partilha. Então, esses sacerdotes ensinam o conhecimento intelectual e ensinam o conhecimento moral e elevam a condição daquela sociedade uma condição maravilhosa. Mas o que é que a nossa sociedade tem feito ao longo do tempo quando ela tem a chance de lidar com espíritos mais frágeis? Ao invés de dar a ela bons exemplos, nós os exploramos. Nós vemos, eu posso explorar esse pessoal, posso sugar até a última. Então, eu faço uma sociedade extremamente exploradora, gera abismo social, tensões sociais e ocorre ruptura. Então, eu fico com a sociedade com um cinturão de miséria em torno que divide a sociedade em dois grupos, os que não dormem, os que não comem, e os que não dormem com medo dos que não comem. Então,
um estresse social em função de gente sobre os mais frágeis. Eles não estão em expiação. Eles não estão em expiação. Eles estão em prova e nós os exploramos. E qual é o resultado disso? Nós assumimos um karma desgraçado por conta disso, justificando que no futuro a gente passe a encarnar no meio da sociedade que a gente explorou e gere um mingau, uma confusão louca de gente que sofre e que não precisava ter acontecido. Então, os processos que muitas vezes a gente vê de miséria e de fome, desassistência, de dor na nossa sociedade, não é constituído unicamente de espíritos que estão em processos relacionados à expiação. Tem muita gente em expiação? Tem, principalmente os mais revoltados. Mas tem muita gente em processo provacional, sugado pelas inteligências que exploram pelo egoísmo e pelo orgulho, criando degraus intransponíveis da sociedade e impedindo que exista uma partilha mais efetiva. Esse é o segundo. E há um terceiro tipo. O terceiro tipo é formado pelos que estão em missão. Sim. Eles são pobres em missão. Aí você diz que se aproveita sendo pobre com missão, na verdade, vir rico para fazer mais. Mas eles vêm pobres em missão exatamente para dar o exemplo de como você pode viver uma vida digna, apesar da pobreza. Mas não é muito sem graça você nascer para ser pobre para dar exemplo? Realmente seria muito sem graça se fosse esse o objetivo. Mas o objetivo não é esse. Esse é um subproduto. O objetivo verdadeiro é o resgate dos seus amores que ficaram para trás. Eu amo demais um espírito e ele ficou na retaguarda. Essa entidade é profundamente sofredora e vai reencarnar num quadro doloroso expiatório. Mas eu o amo profundamente e aceito o mergulho na carne numa condição de pobreza, mesmo sabendo das dificuldades que vou atravessar, não necessitando passar por 4, 6, mas pelo fato de que a minha reencarnação, necessário o outro atravessa, pode ser a mola para o progresso dele. Eu vou mergulhar com ele para viver as dores da pobreza, mas ser o arrimo espiritual daquilo que ele possa me precisar. E aí você vai ter 3 elementos nessa mesma prova. A pobreza expiatória, que tem, e tem bastante. A pobreza provacional, que tem, e tem muito, por conta da nossa condição de crueldade. E a pobreza missionária, que tem um bocado. Não é a maioria, mas tem um bocado de gente nessa condição. Então, quando você pergunta, tá, e daí, como é que fica depois de 222 anos? 222 anos para um espírito? São 2 existências. Uma. O processo da evolução é muito lento. Nós ainda vivemos no psiquismo do século XIX, no século XVIII, nós ainda temos traços da época das cruzadas, nós ainda estamos manchados do sangue das arenas de Roma, assistindo às lutas de hoje que substituíram os circos romanos do passado, depois de 2000 anos. Ou não temos ainda Madalenas, Zaqueus, Judas, Pedros convivendo entre nós? O processo de desenvolvimento da criatura humana é muito lento. Então, quando a gente observa isso, a gente pode dizer, a gente não caminhou quase nada, mas caminhou, sabe? Olha quanto a gente caminhou da Revolução Francesa para cá. Olha quanto nós revimos em termos de direitos, de discussões, de análise de sociedade, de regimes da busca da evolução da democracia, o quanto que hoje tudo isso já se transformou. Se você pensar naquela época, os Estados Unidos foi a primeira experiência de homens que não eram nobres tomando conta de um país. Isso não existia. Os de sangue nobre que tomavam conta das nações. E aí, em 1776, acontece uma mudança. E depois, em 1789, na França, é a primeira vez na Europa que plebeus tomam conta de um país. Só que, infelizmente, meteram os pés pelas mãos, fizeram uma série de impropriedades nesse processo que justificaram que, depois de pouco tempo, a Revolução Francesa acontece
em 1789, e em menos de 10 anos a Revolução já estava toda distorcida. Nós já tínhamos um conjunto de dores, de mortes, de crueldades, que promoveu o aparecimento da figura de Napoleão Bonaparte. Se houvesse sido feita uma transição mais tranquila e menos sangrenta, a história não balançaria. Como é que eu posso dizer o que eu quero dizer, meu Deus? Imaginem um pêndulo. Imagina um pêndulo. O pêndulo balança. Se você empurrar muito para um lado, vai chegar uma hora que ele vai voltar. E depois ele vai para lá. Ele vai para cá e vai para lá. Então, você tem, na literatura, você tem isso. Quem gosta de literatura sabe. Você tem o arcadismo, que tem um estilo. Aí ele ficou tão rebuscado que o pessoal desconstruiu, fez o romantismo. Aí ele ficou romântico. Aí ele ficou simples, mas ficou tão lindo, cheio de poesia. Aí o realismo veio e disse, não, eu não quero essa poesia. Aí foi para o outro lado. E veio o realismo, que era a negação desse processo de poesia. O realismo veio até que chegou no naturalismo, que era uma coisa extremamente seca. Aí quebrou, voltou para o simbolismo. Aí lá vem de novo imagens espiritualistas dentro da poesia. Aí quebra o simbolismo, lá vem o pré-modernismo. Então, essas oscilações, elas são normais. E os regimes políticos, eles oscilam. Então, você tinha um regime que era um regime monárquico e você quebrou esse regime monárquico. Quando você quebrou, você poderia ter estabelecido uma democracia mais suave. Não fez. Então, o regime monárquico voltou. Ele volta porque a gente não soube lidar com o equilíbrio. Nós não conseguimos ser evolucionários, nós somos muito revolucionários. Se nós fôssemos evolucionários, a gente não retornava, mas o pêndulo oscila porque a gente bate com força. Aí ele volta. Então, esse processo violento com o qual se estabeleceu o fenômeno do surgimento do pensamento de Napoleão Bonaparte, ele vai comparecer exatamente pela negação que aconteceu na Revolução Francesa. Aí ele se estabelece de novo como imperador francês e vai começar a construir um modelo de comportamento no qual ele começa a invadir as nações vizinhas, a tomar as nações vizinhas num projeto expansionista, criando o Império Francês. A ideia da hegemonia da França com seus tentáculos se derramando por sobre toda a Europa. E como nós bem sabemos, a Europa ela tem um modelo que é o continente aqui, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Suíça e os demais países que vão compondo essa parte mais ocidental da Europa, todas no continente e apartado do continente a Inglaterra na ilha separada pelo Canal da Mancha. Então, Napoleão Bonaparte estabelece um processo de domínio sobre todo o território continental daquela região ali da Europa. Mas a Inglaterra, porque era mais forte, protegida pelo mar, ela tem mais capacidade de não ceder ao império de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, já tendo crescido e se desenvolvido e estendido seus tentáculos pelas várias nações, ele decide confrontar com a Inglaterra. E a Inglaterra não aceita o propósito de Napoleão de querer ser o dono do mundo. E é exatamente por isso que Napoleão, então, diz, então eu vou decretar o bloqueio continental. O continente vai bloquear a Inglaterra. Ele quis fazer um cancelamento da Inglaterra. Vamos cancelar a Inglaterra. Ninguém vende e ninguém compra da Inglaterra. Eu quero ver a Inglaterra sobreviver sem comprar e sem vender. E foi isso que ele fez. Ele determinou que ninguém do continente, nem a Espanha, nem Portugal, nem nenhum outro país, comercializaria com a Inglaterra, não comercializaria com ela. E exatamente por conta dessa determinação de Napoleão, é que começa a acontecer o desconforto da parte da Inglaterra de dizer, não, mas eu não posso ficar sem negócios. Então, ela procura uma articulação com Portugal.
ela gostaria de fazer negócios com Portugal para que Portugal pudesse dar a condição de chegar produtos e receber produtos, porque estavam sem comida, sem nada. Portugal podia ser o canal para levar comidas. E quando começam as primeiras negociações entre Portugal e a Inglaterra para essa negociação, Napoleão descobre. Aí manda um embaixador para conversar com Dom João VI, que a essa altura do campeonato era o príncipe regente de Portugal. Sua mãe, que era rainha, era Dona Maria, aquela que assinou a sentença de morte de Tiradentes e que pouco tempo depois desse fato enlouquecera. Ela vem de uma história muito complicada, ela assiste muitas maldades feitas pela corte portuguesa, desde o período do surgimento da pessoa de Marquês de Pombal, que era bem cruel. Então, ela assiste muitas crueldades acontecendo. E o processo de Tiradentes, com a sua morte na forca, é um fenômeno que mexe muito com ela, porque a história registra que houve uma sentença de morte para todos e depois ela comuta a pena para a morte de apenas um. O que foi que aconteceu? O que estava acontecendo com essa mulher que ela faz duas sentenças, uma depois da outra? Então, ela enlouquecera e Dom João VI havia assumido e ela passou a se chamar Dona Maria I a Louca. E aí, Dom João VI negocia com o embaixador e diz para ele, não, eu não vou negociar com a Inglaterra, não. Pode deixar que eu não vou negociar. Eu vou garantir que eu vou deixar eles à míngua. Claro, não vou fazer nenhum negócio com eles. Só que Portugal tinha dívidas. Tanto financeiras como morais com a Inglaterra pelo período em que ela esteve sob o domínio da Espanha. Os ingleses é que ajudaram Portugal a se desvencilhar da Espanha naquela União Ibérica. Então, a dívida moral que Portugal tinha com a Inglaterra não permitia que ele negasse a ela as coisas. Eles tinham acordos. E Dom João enganou Napoleão. Ele disse que não, mas ele fez. Como se ele fosse um menino travesso, sabe? Ele diz que não vai fazer, mas ele pula a janela e faz. Quando o embaixador da França vira as costas e vai embora, na crença de que ele deu a palavra, ele diz para Napoleão, fique tranquilo que Dom João nunca vai voltar a miserável, jamais vai se voltar contra a França, porque o norte... E ele faz o seguinte, fecha na tese, eu ajudo vocês, mas eu quero que me ajudem. Eu quero fugir para o Brasil, mas não consigo fugir sem ter uma esquadra para me dar guarda. Então, eles acertam na calada da noite que ele fugiria às pressas de Portugal para o Brasil e a esquadra inglesa iria dando suporte por trás para que, se o caso Napoleão Bonaparte viesse, os ingleses é que combateriam. Esse acordo é fechado. A gente vê, assim, a fragilidade, né? Porque se fosse hoje, mandava um caça, resolvia de uma vez essa situação. Naquela época, não, ele botou uma esquadra, aí Napoleão também não veio. É engraçado isso, que se eu fosse Napoleão, eu disse, agora eu vou mandar. Agora vai. Não, ele simplesmente deixa que eles vão embora. E Dom João VI, com aproximadamente 1.500 pessoas que compunham a corte, mudam de Portugal para o Brasil. O que iria acontecer no Brasil com a chegada da família imperial nunca se tinha visto antes. O Brasil ele era muito diferente antes da chegada de Dom João VI. O Brasil era uma colônia formada pelas suas capitanias, que tinham proibição de estradas entre si. Sim, não podia construir estrada capitania. Não podia ter escolas. Não podia. As pessoas tinham que sair do Brasil para estudar. Uma série de instituições importantes para o funcionamento de um não existiam. Viviam de uma maneira muito primitiva. Quando a gente lê as obras de como elas viviam, a gente se assusta.
As pessoas não iam com talheres até a chegada de Dom João VI. As pessoas usavam uma faca na bainha, que era uma faca que era usada para tudo. Cortava madeira, cortava galho de árvore no meio do mato. E na hora da mesa era que a gente tirava, passava na roupa e cortava a carne, que era comida com a mão. Não havia arroz, a gente comia mandioca. Então a comida era feita de feijão, mandioca, carne e verduras. Mas a gente não tinha a cultura de comer arroz no país. Nós não tínhamos comidas sofisticadas. Era tudo muito bruto. Eu não sei como é que chama na região de vocês, mas na minha região chama capitão. Pega com a mão assim, com 3 dedos, junta a comida assim com a mão e come. A gente comia na época com capitão, assim não chama. Não conheço. Aqui eu também não sei como é que é. Na Amazônia chama capitão. Pega 3 dedos assim, junta a comida, faz aquela massinha. Uma farinha de mandioca, a mandioca cozida, tocinho defumado, muita carne defumada, que é geladeira, e era uma faca na cintura. Tirava a faca que passava na rua e cortava. Não tinha colher, não tinha garfo, ninguém se servia dessa maneira. Era um estilo de vida bem rudimentar. Os jornais, à época, ofereciam anúncios do tipo: vende-se um escravo bem apeiçoado, com todos os dentes. Eram as notícias, os classificados do jornal. Vendia-se cabritos, cabras, reis, propriedades. A vida se passava em torno disso. A criação de animais, propriedades rurais e o que se vendia, o que se comprava. Se você pegar os classificados da época, era isso que se vendia. Era uma sociedade assim muito estranha, porque o sentido de nação não existia. Não tinha o sentido de Brasil, uma pátria. As pessoas moravam no Brasil como se fosse uma região, mas um sentido de unidade não existia. E quando a corte chega no Brasil, não tinha lugar para eles ficarem, porque eles vieram às pressas. Onde vão morar? Onde? Não tinha onde morar. Aonde esses homens vão morar se não existia casa para 1.500 pessoas que tinham vindo da corte? Então, Dom João começa a fazer uma coisa bem interessante. Ele começa a pedir os prédios das famílias mais abastadas para que a corte morasse. E muitos daqueles que cediam suas casas, cediam cheios de orgulho. Eu estou cedendo a minha casa para que a corte portuguesa more nela, que coisa linda. Então, as pessoas migravam para o Brasil, vieram nessa fuga, na verdade, e chegavam aqui, e as casas eram, então, ocupadas pela corte portuguesa. E elas ganhavam um símbolo, ficava na frente da casa um círculo escrito Príncipe Regente, PR. E esse PR significa Príncipe Regente, para mostrar que aquela casa estava ocupada pela corte. O brasileiro é sempre muito criativo e depois começou a dizer que aquela PR significava prédio roubado, ou ainda ponha-se na rua. Ponha-se na rua. Tipo, e aí, vai e agora não é mais tua. E as pessoas que eram mais abastadas, não, mas a minha casa eu cedi para o conde, o barão está morando nela. E eles iam para casas mais modestas, numa característica que demonstra a personalidade do povo brasileiro. Isso é um traço que às vezes passa despercebido, mas ela não era feita e as pessoas ficavam revoltadas com isso. Quem reclamava era o povo mais pobre, mas os donos das casas se sentiam honrados. Eu pergunto, qual é o dominado que trata assim seu dominador? Qual é o povo que tem uma relação de dominação por um outro povo e que diz assim, não pode ficar na minha casa, que eu vou para uma casa menor. Fique na minha. Brasileiro. Só brasileiro. Então, existe alguma coisa muito singular nessa personalidade do nosso povo, nesse sentido. E
esse processo da vinda de Dom João para o Brasil, ele foi essencial para a transformação do país. Durante o período que ele esteve aqui, muita coisa horrível aconteceu, assim, né? Da maneira dele ser, muitas coisas que se contam sobre ele não são tão mentiras, não são tão mentirosas, né? Ele não tinha realmente o hábito de tomar banho, isso era uma atitude realmente que a história diz que é verdade. Ele não tinha esse hábito. Por pouco tempo, ele ficou 15 anos, tomou poucos banhos. Ela ia ficando gasta no corpo e costurava a roupa dele no próprio corpo. Pensou? Quando ele dormia, eles iam rasgando, costuravam aquela roupa azeda. É verdade que ele colocava coxa de galinha dentro do bolso das calças. Isso não é lenda. A história registra que ele realmente tinha essa atitude. Ele era muito indeciso, era muito medroso, ele não conseguia decidir as coisas. Quando traziam um problema, ele dizia, vamos pensar, e ele não decidia era nada. Ele era muito angustiado com as coisas e acabava tendo medo e não decidia coisa nenhuma. Então, ele tinha uma natureza muito dessa forma. E isso, com todos os problemas que ele tinha uma coisa que era positiva. A corte portuguesa ela era muito próxima das pessoas. Havia uma proximidade muito grande. A corte portuguesa tinha uma prática que as cortes da Europa não tinham, chamado ritual do beijamão. O que era o beijamão? De noite, Dom João sentava numa cadeira e as pessoas faziam fila. Ele chegava a ficar 7 horas sentado nessa cadeira, recebendo as pessoas que vinham para beijar a mão de Dom João. E ele ficava ali, beija a mão, beija a mão, beija a mão. Aquela fila de gente só para beijar a mão de Dom João. A troco de quê, gente? A troco de nada. A troco de beijar a mão do príncipe regente. E essa coisa de beija-mão, ela era muito comum. Isso não existia nas cortes europeias. Como é que o rei tem essa proximidade com o povo, que o povo entra na casa do rei para beijar a mão dele? Você está doido? Isso não existe. Mas a corte portuguesa ela era assim, tão chinfrim, tão desprovida dessa beleza estética, que, por conta disso, acabou gerando essa falta de degrau mais efetivo entre a nobreza e o povo. Ele tinha, na verdade, uma característica tão estranha que ele acabou se aproximou, porque o rei estava do outro lado. Era a primeira vez na história que um rei vinha para a América. Nunca tinha pisado um rei na América. Nunca um rei inglês veio para uma colônia. Nunca. Nenhum deles veio. Ele foi a primeira experiência de um rei que veio para conhecer as suas terras. Os reis espanhóis nunca vieram ver suas colônias. Nunca vieram. Ninguém nunca veio. E o cara veio. Ele saiu de lá para vir para cá. Na cabeça dos brasileiros, aquilo era lindo, né? Mas na cabeça de Dom João, ele estava fugindo, na verdade, de Napoleão Bonaparte. Ele estava se escondendo aqui. Medo. Então, a sociedade se forma, ele passa aqui 15 anos, fica 15 anos, em 1821, período, surpreendentemente, em 15 anos, a sociedade se transforma. Ele veio da corte e trouxe muita gente da corte com ele. E essas mulheres tinham seus títulos, tinham suas roupas, tinham seus perfumes, tinham seus interesses de arte. E quem tornava, depois que Dom João partiu do Brasil, em 1820, veio um outro Brasil. Os jornais diziam: vende-se um piano de cauda, uso. Outra oferecia aula de francês, oferecia talheres, objetos sofisticados da corte francesa, perucas eram oferecidas nos jornais. Então, houve, na verdade, uma mudança
muito significativa na forma de as pessoas lidarem. E interessante é que Dona Maria Louca promoveu tudo aquilo que fez, depois veio para o Brasil e ficou aqui. Seu filho ficou aqui. E depois seu neto iria promover a proclamação da independência. Então, você vê que a lei de causa e efeito vai se encarregando. Houve um movimento para a libertação em 1789, mas vai acontecer, depois de 30 anos, o processo da independência do Brasil. E esses... Houve, segundo aqui, nesse capítulo 16, houve realmente todo esse desenvolvimento. Como diz aqui, as instituições se fundam na cidade maravilhosa, surge a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil, organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, desenha-se um jardim botânico como novo encanto da cidade e, sobretudo, inicia-se a imprensa régia, a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Quer dizer, a gente vê que houve muito avanço, muito desenvolvimento aqui com essa vinda dele, né? Ele não citou o Banco do Brasil, né? Citou o Banco do Brasil. Citou? Banco do Brasil também. Então, vejam a revolução que aconteceu com a chegada dele para cá. Não foi só a família real que veio. Veio o sentido de nação. Não é assim, veio um grupo de pessoas. Não veio. Veio uma cultura junto. Veio uma ideia de povo. E quando ele sai do Brasil de volta para Portugal, o Brasil é totalmente diferente. A ideia de que somos um país, que a gente tem que ter independência, isso estava muito forte já nas pessoas. Havia muito mais conversas sobre a questão de independência do Brasil. Isso já era uma palavra muito, muito discutida. Estava amadurecendo o processo de separação. Muitos grupos já se organizavam no país interessados na questão da nossa separação. Então, você vê que, do ponto de vista material, o que os homens enxergam? Os homens veem apenas Napoleão Bonaparte oprimindo Dom João VI, que foge para o Brasil, ponto. E ele retorna 15 anos depois. E o que veem os espíritos? Precisamos construir a nação. Como podemos, em pouco tempo, construí-la? Existem várias estratégias, mas se ele fosse, seria muito. Então, ele vem para cá e todo o aporte da corte que promove uma transformação profunda na estrutura da nossa sociedade, oportunizando um Brasil completamente diferente a partir do momento em que não só a corte vem, mas a cultura europeia invade a nossa sociedade, transformando. Então, a gente enxerga a história do Brasil e o desdobramento espiritual dessas mobilizações. Quem olha no curto prazo diz, nossa, mas ele era indeciso, a corte portuguesa era cheia de piolho, elas raspavam a cabeça, elas eram todas carecas, porque elas tinham muito piolho, e por isso usavam perucas. Aí, Dom João VI, ele não tomava banho, ele tinha as roupas todas rasgadas. Tudo isso é verdade. Elahá, a gente vê isso na fala do Ismael, né? Na abertura do capítulo, um trechinho que ele diz assim: ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria, onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas de liberdade. Então, aí a gente já vê que a espiritualidade já promovendo e atuando, né, nesse trabalho. Desenhando já, a gente vê o desenho certinho da espiritualidade. Por quê? Porque, veja, o ideal da Revolução Francesa, até comentei isso outro dia aqui, eram 3: igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Cada um deles foi para um século. O século XIX foi o século das liberdades. Nós éramos nações que éramos escravas umas das outras e nos libertamos. Havia a escravidão que se libertou. Então, o século XIX é quebra de algema. Liberta, liberdade, liberdade. Só que
depois de alcançar a liberdade, não basta ser livre, eu quero ter igualdade. Então, o século XX é o século da igualdade. Se vocês perceberem, o século XX é o século onde se briga pela igualdade. Igualdade de gênero, igualdade racial, luta contra o racismo, contra as questões de gênero, elas vão acontecer no século XX. E da liberdade, conseguimos a igualdade no XX, no século XX. Não basta ser livre e não basta ser igual. Preciso. O desafio do atual século é o desenvolvimento da fraternidade. Porque as lutas por liberdade e as lutas por igualdade, elas já estão, em boa parte, já alcançadas. O que falta agora? Fraternidade universal, o povo se unir, um ideal comum, pensar a sociedade como um todo, vermos-nos todos como irmãos. Então, essa é o grande desafio do século XXI. Então, quando eles estavam falando do século XIX, qual é o ideal que o Ismael cita? Liberdade. Ele não fala de fraternidade. Por quê? Porque, nesse momento, o que tinha que se construir é a liberdade dos povos. As nossas colônias hispânicas eram todas ainda sujeitas. Não havia aparecido ainda Simão Bolívar, nem os outros libertadores que apareceram aqui no Martim, né? Que faz a libertação das colônias do sul da América. Então, era um período ainda de muita sujeição. A Europa ainda tinha muitas colônias pela Ásia, pela África. Então, o século XIX é um período de muita opressão. O imperialismo do século XIX é o traço dominante do desejo da liberdade. No século XX, já é outra proposta. Por isso que a gente vai perceber, a gente quase não enxerga as mudanças. Para você enxergar as mudanças, você tem que afastar os olhos e enxergar de maneira longa. Então, a Revolução Francesa só tem 222 anos. E mesmo com essa distância, na verdade, muito importante o processo de construção da nação brasileira nessa época. Aí você vê como a espiritualidade age. Os homens todos imperfeitos, cheios de imperfeição, cheios de erro, cheios de falha, mas a caravana vai passando, vai se edificando a construção daquilo que eles querem. Eles queriam um local de nação e estavam conseguindo alcançar o objetivo com todos os senões, mas eles estavam desenhando aqui nesse espaço o que eles tanto queriam em termos de construção de um país diferente. A gente não constrói uma sociedade melhor caminhando nos extremos. O próprio Buda dizia que os extremos nunca têm razão, porque a sabedoria vive no caminho do meio. Jesus, por exemplo, ele tirou de um extremo e colocou no meio, mas ele não tirou desse extremo e colocou nesse extremo. E trouxe para o meio. Então, ele não era revolucionário, ele era evolucionário. Os revolucionários trazem de um extremo e jogam para o outro. E aí, depois de um período, aquele modelo também se cansa e o pêndulo vai oscilar, 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 até que ele fique num ponto central. É natural da nossa condição. Mas estamos chegando no final, né? É uma pena, passa tão rápido, né? Eu fico aqui, ó. Eu ia falar só um pouquinho do Dom João VI. Por isso que eu estou dando essa dica para lá, assim, Rosa, estamos chegando no final, pode passar para você trazer aí os seus pensamentos, as suas reflexões finais. Que ele fica no Brasil e ele queria ele se apaixona pelo Brasil. Porque ele vem fugido, e ele poderia ter voltado, porque Napoleão Bonaparte é destituído pouco tempo depois que ele vem para cá. Por que ele não volta? Por que ele não vai embora? Ele amou isso aqui. Ele se apaixonou por esse lugar. Só que em Lisboa, os que estavam em Lisboa estavam profundamente incomodados. Não é esquisito você ter um país que não tem o rei, porque o rei está na colônia e não está na metrópole? É esquisito. Então, começou a acontecer uma pressão em cima dele para que ele voltasse para Portugal, mas ele não queria voltar. Ele não queria.
Mas a pressão foi muito grande. E os políticos lá de Portugal disseram o seguinte: bom, então é o seguinte, Dom João, o senhor vai escolher. Se o senhor não voltar, nós vamos dar um golpe e vamos assumir o controle do país. Vamos destituí-lo da condição de monarca e vamos ser o monarca. Então ele ficou entre a cruz e a espada. Ele voltava para Portugal ou ele ficava no Brasil? Nessa perspectiva, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar porque é a que eu tenho lá e com o equilíbrio de todas as coisas. Quando ele estava se despedindo de todos, ele virou-se para seu filho, que tinha à época 21 anos, e disse: Pedro, coloca essa coroa na cabeça antes que algum aventureiro lance mão. Se for para que essa nação se perca, que sejas tu o que seja aquele que vai comandá-la. Então ele sai e deixa um recado para o filho. Se ela tiver que romper, te apressa e assume o controle da nação. E cheio de dor, cheio de saudade, muito entristecido, ele volta para Portugal. Mas ele ainda antes de sair pega todo o dinheiro do Banco do Brasil e leva. E quebra o Banco do Brasil de novo. E aí o banco fica falido. E ele leva tudo que tem nos cofres e vai embora de volta para Portugal. Quando ele chega lá, ele é enganado. Os políticos que o esperavam, quando ele chegou, disseram: a partir de agora o senhor não é mais um rei absolutista, vamos colocar uma constituição e o senhor vai ter poderes limitados, porque nós vamos construir uma lei que não vai pedir que vai fazer que o senhor faça tudo, você vai fazer só o que puder. Nós vamos dar as cartas do jogo. Então ele ficou quase que de enfeite em Portugal, porque houve uma jogada política que engessou a atitude de Dom João VI. E ele volta para Portugal, deixa o filho no Brasil, Dom Pedro I, que era português, tinha vindo para cá criança pequena, porque ele já tinha 21 anos e ele já tinha 15 anos no Brasil, então ele veio garoto pequeno, 7 anos mais ou menos, 6, 7 anos de idade. Pedro, que tinha uma personalidade muito diferente do pai, que a gente vai conversar na semana que vem, na próxima aula, próxima live. Na próxima live a gente vai conversar sobre a personalidade de Pedro I, que era totalmente o oposto do pai. Totalmente o oposto. Então, esse Dom João VI, com todos os senões que ele teve, deixou um legado para o país incrível. Se quiser falar mal dele, tem 1000 coisas para falar mal dele. Eu poderia passar a noite inteira falando só de coisas erradas dele. Mas eu vou preferir falar das coisas positivas que ele deixou. Das coisas maravilhosas que foram possíveis escolher, mesmo da imperfeição. Porque isso é que é o belo do processo da construção da história. É que Deus se vale dos imperfeitos para construir o que é minimamente perfeito dentro do plano que a gente tem para cumprir. E aproveitando todos os defeitos da corte, dos homens, dos nobres, de tudo, o Brasil faz uma transformação em 15 anos que, se alguém contasse, ninguém seria capaz de acreditar que em apenas uma década e meia o Brasil era outro quando Dom João VI voltou. Então, para encerrar, Elahá, suas considerações finais? As minhas considerações finais vão mais no sentido de nós acerenarmos os nossos corações diante dos possíveis pontos nos quais o barco do nosso país possa virar à esquerda, à direita, recuar, ir para frente, pegar uma borrasca. Isso faz parte da nossa condição humana. É a nossa imperfeição que faz com que a gente tenha esses balançados durante a nossa viagem. Então, acreditemos que a nau que leva a Jesus não vai para o fundo. Ele tem o poder de acalmar a tempestade. E se por algum motivo a gente sente que as coisas parece que saindo do controle, tenhamos tranquilidade, porque com o tempo as coisas se acomodam. A lei de causa e efeito se encarregará de nós.
Se nós errarmos menos, o barco anda mais depressa. Se nós vacilarmos, vai andar mais devagar e nós experimentaremos o travo da lei de causa e efeito nos nossos lábios. É uma questão de decisão, de fazermos o bem ou de ainda persistirmos no mal e colhermos o natural processo de consequência da lei de causa e efeito. Por isso que esse momento nos pede muito respeito, né, Elahá? Muito respeito pelo outro, né? Para que a gente possa realmente nos guiar conforme o leme de Jesus, né? Justamente fazendo aquilo que ele nos programa. Denise? Mas olha só, eu quero terminar com a fala da Patrícia. Ela diz assim, olha, mais uma aula repleta de bênçãos e esclarecimentos. A cabeça e o coração fazem uma viagem e conectam todos os pontos soltos da história que conhecemos e o que realmente aconteceu. E é exatamente isso que nos traz essa live hoje, que está já desde o começo, é justamente trazendo esses pontos soltos que a gente aprendia na escola e agora fazem essa conexão com o que realmente aconteceu, principalmente com a parte espiritual, né? Como bem disse o Elahá, eu acho que, independentemente do que aconteça, a gente tem que estar sempre em mente de que quem está no leme é Jesus e nos cabe, cada vez mais, fortalecer a nossa fé e realmente ter essa tranquilidade, essa certeza de que se Jesus está no leme, quem somos nós para ficarmos com medo, para termos inseguranças, para termos incertezas, se é Ele que está no comando, né? Então, eu acho que tudo que o Elahá nos trouxe hoje, todo o desenho que é formado na espiritualidade com os acontecimentos, com todos nós aqui encarnados, isso nos dá essa tranquilidade de que, apesar de qualquer coisa que aconteça, independentemente do que aconteça, nós estamos sob o comando da espiritualidade e isso tem que cada vez mais nos fortalecer.